Vamos lá. Bookkeeping. Por que que o bookkeeping é importante? O bookkeeping é importante simplesmente para você não ser autuado no futuro e você ter que pagar um imposto por não ter como comprovar que aqueles números que estão na sua declaração são realmente verídicos. Você não fez o bookkeeping, você não tem o general ledger. Primeira coisa que um auditor pede. Você não fez o bookkeeping, presumidamente, você não deve ter os recordes dos documentos para isso. Se você não fez o bookkeeping, possivelmente foi dado uma planilha em Excel de números que pressupõem ser os números das despesas e receita da sua empresa. Você não tem bookkeeping, você não tem uma conciliação para ver se de repente um dinheiro que você colocou na sua empresa foi tido como receita. Por quê? Porque pegou-se toda a soma do que entrou, considerou como receita e você vai estar pagando duplamente o imposto. Então, o bookkeeping nada mais é que um investimento sadio, sábio, inteligente para quem realmente quer que a empresa ela ande de forma ordeira, não só perante os sócios que terão os números através do bookkeeping, se de fato utilizam a empresa com um fim certo e não para fins pessoais, porque tem esse adendo também. Uma vez que você tem esse objetivo de saber qual a parte financeira da sua empresa, porque você presumidamente não quer a vida inteira trabalhar para a sua empresa, mas delegar, ter uma renda passiva e que a empresa cresça. Então, para isso, você tem que ter os números certos na tua mão. E, em contrapartida, nessa época de declaração, a sua declaração ela não vai ser feita aleatoriamente. Tem um caso que é muito interessante, que uma pessoa ela colocou na declaração de uma empresa um faturamento de 60 mil e pouco. Só que foi feito um 1099 para as pessoas que trabalharam para essa empresa no valor de 150 mil. Então, quer dizer, eu não sei como ela conseguiu esse falsete, porque como é que eu tenho uma receita de 60 mil e só de pagamento para os meus empregados eu pago 156 mil? Existe algo errado. Ah, mas não foi colocado na declaração que foi pago 156 mil, mas foi enviado um 1099 com o IN dessa empresa dizendo que ela pagou 156 mil. Será que não vai haver, que o sistema não vai conseguir fazer o encontro de contas? E aí? Como é que fica essa situação? Essa situação, ela simplesmente vai ficar por conta do contribuinte, porque o contribuinte, ele tem por obrigação, segundo próprios vídeos do IRS, que ele é responsável pelos números que estão na declaração. A parte técnica, sim, é responsável quem está preparando, mas os números não. E ele assina no documento isso, na hora de fazer a declaração, isso está constante. Então, a falta de fazer um bookkeeping e de o empresário acompanhar a empresa dele, porque veja só, se o empresário está acompanhando a empresa dele, ele no mínimo vai falar assim: olha, eu não tive isso de receita porque eu paguei para as minhas funcionárias 156 mil. O que está de errado? Ah, tá de errado porque você não fez o bookkeeping. Então, por que você não cobrou para eu fazer o bookkeeping? Ah, porque as pessoas não gostam de pagar, mas você tem que perguntar a mim. Em contrapartida, às vezes a outra parte pega e fala: olha, o bookkeep é X, mas o que, que é isso? Eu não estou te pedindo para fazer o bookkeep, eu estou pedindo só para você fazer a minha declaração. Sua declaração, os números não caem do céu e nem vêm andando pela rua para chegar até cada linkzinho da declaração. São números colocados ali que tem que ter embasamento para isso. Por isso, é importante que as pessoas se conscientizem de que para uma declaração ser feita, existe um processo anterior, que é o bookkeeping, que é a conciliação, tem que ter respaldo dos documentos, tem que ter categorizações adequadas. E desses números, embasado nesses números, é que eles vão
Eles não vão cair do céu, mas vocês têm lastro, eles vão direto para as declarações. E as declarações, apurando o seu lucro, é feito o pagamento sobre o lucro que é apurado. Então, preste atenção em como vocês estão cuidando da empresa de vocês e como vocês estão se arriscando por tão pouco, por uma economia ínfima e de ter que pagar num futuro um valor astronômico. Isso sem contar que pode até ensejar em prisão por negligência, por fraude ou por qualquer coisa. Não é possível que a gente não entenda que para tudo existe um processo. Quer dizer, a pessoa para pintar uma parede com certeza tem que lixar ou fazer alguma coisa, um preparo antes. A pessoa que vai fazer qualquer tipo de serviço, eles não chegam já fazendo. Existe uma preparação para tudo. Por que que para fazer uma declaração os contribuintes acham que não existe a necessidade de uma preparação anterior? Está na publicação 583. Está bem claro, páginas 13 a 15, todos os suportes que tem que ter. Está bem claro que existe a necessidade de fazer um bookkeeping. Se a pessoa não quiser fazer, se ela tem conhecimento para isso, ela pode até fazer diferente do Brasil, que a gente tinha que colocar o CRC para poder fazer o bookkeeping ou para fazer os lançamentos. Aqui não existe essa exigibilidade, sabe por quê? Porque é o princípio da máxima boa-fé que o governo tem para com os contribuintes, porque eles querem, em contrapartida, o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha empresa, eu vou cumprir todos os processos que são exigidos, eu tenho a necessidade de cumprir com a minha parte, porque o governo vai cumprir com a dele quando tiver que sancionar. Então, o bookkeeping não é algo desprezível. O bookkeeping é o alicerce para uma declaração bem feita, é um alicerce para uma auditoria futura. O bookkeeping se faz necessário, principalmente para empresas que estão com uma quantidade de transações acima do normal. Não negligencie a sua empresa, não negligencie o processo que tem que fazer. Peça todos os documentos, peça tudo o que for necessário, mas cumpra os requisitos que se pede, para que você não venha a ser prejudicado no futuro. E também, se você quiser crescer enquanto empresa, existe a necessidade de conhecer os números de sua empresa. Que vocês se conscientizem que nós não somos mais crianças. A partir do momento que somos empresários, nós temos as nossas responsabilidades e devemos arcar com elas. Não é brincando e nem achando que se pode colocar qualquer número ou querendo enganar porque o papel aceita tudo. A responsabilidade cai sobre o contribuinte. Os números enviados, o contribuinte é que é responsável. Que nós tenhamos essa consciência. Existe, somos passivos a erros? Com certeza, mas não erro por negligência, não erro por imprudência e nem por imperícia, e sim um erro que falhe como todo humano é. E aí você tem como provar esse erro. Que nós tenhamos a consciência, somos empresários maduros, somos crescidos e não precisamos de babysitter.